Então vamos fazer a leitura da mensagem de André Luiz, retirada do livro Agenda Cristã, psicografada por Chico Xavier. É razoável pensar nisso. A paciência não é um vitral gracioso para suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É suprimento de paz para as decepções de seu caminho. A calma não é harmonioso violino para suas conversações agradáveis. É valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é o néctar para suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista, é o sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Boa noite a todos. É uma satisfação estar novamente podendo trocar ideias e aprender um pouquinho junto com todos os que aqui estão presentes, né? Porque, curiosamente, hoje nós vamos falar exatamente de um dos livros e que está em curso no nosso grupo de estudos da quinta-feira, né? Vamos abordar um dos ensinamentos que constam do livro. Está ouvindo bem? Tá ouvindo. Um dos ensinamentos que constam do livro. Nesses momentos tão difíceis que nós temos atravessado, nós nos questionamos muito do porquê de tudo isso, né? A gente vê agora essas catástrofes recentes que têm acontecido aqui no nosso estado vizinho, São Paulo, né, com tantas mortes, e a gente observa, assim, às vezes o poder público fazendo pouco caso na hora de dar assistência, né, àquelas pessoas que realmente precisam, e a gente se pergunta o porquê de tudo isso. Nós passamos a nossa existência em busca de respostas, filosofando, tentando entender por que temos que passar tudo isso, né? E quando nós conseguimos mergulhar um pouquinho mais, entra aquele questionamento, mas será que isso é verídico? Será que essa existência é realmente além do nosso plano material, do nosso plano físico, ela é real? São questionamentos que nos acompanham cotidianamente, né? E a gente vai descobrindo gradativamente essa realidade espiritual à medida em que nós começamos a adentrar esse mundo. Se nós nos voltarmos apenas para as coisas materiais, para as construções das nossas necessidades fisiológicas do dia a dia, nós vamos deixar passar em branco a oportunidade de descobrir quem somos nós e por que estamos aqui. E um dos grandes desafios nosso é entender como proceder para que a gente atinja uma condição melhor de vida, uma condição melhor de paz, uma condição melhor de entendimento dos porquês da nossa existência. E nessa filosofia em que muitas vezes nós mergulhamos, é muito interessante que a gente busque por informações fidedignas, que a gente busque fazer comparações sobre tudo aquilo que está nos chegando para que a gente tenha confiança e a certeza de que estamos no caminho certo. Nesse grupo de estudos que está em andamento na quinta-feira, nós trabalhamos com a série da Joana de Ângeles, e o primeiro livro que ela lançou nesse sentido, através da psicografia de Divaldo Franco, é a obra Jesus e Desafios, né? Então, ali ele faz uma série de circunstâncias diferentes que nos levam a buscar compreensão, que nos desafiam a nossa inteligência, desafiam a nossa determinação
em buscarmos essas condições melhores de vida para todos nós. E o primeiro item, né, o livro, perdão gente, eu coloquei o nome errado do livro, é Jesus e a Atualidade. O primeiro item é Jesus e Desafios. E por que desafios? Exatamente porque vai trabalhar, né, essa questão nossa de realmente se nós estamos realmente fazendo tudo aquilo que é possível, como estamos fazendo para atingirmos essa condição plena de paz e de harmonia interior. E Joana começa então nesse primeiro item dizendo o seguinte: o processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio, né? Afinal, a gente precisa entender que nós não somos espíritos criados nesta encarnação. Perde-se, né, no tempo, nas areias do tempo, quando fomos criados. Hoje não temos condições de saber isso. Mas quantas encarnações cada um de nós já tivemos? E o que nós fizemos nessas encarnações? O que nós construímos com o passar de todo esse tempo que nós estamos transitando como seres humanos, inteligentes, criados por Deus? Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas nas quais encontra lenitivo, anelando por conquistas mais importantes. E isso fica muito claro, eu acho que todos nós temos uma plena consciência disso, né? De que enquanto a vida está nos favorecendo financeiramente, nas condições plenas de saúde, nós dificilmente procuramos Deus. Dificilmente procuramos Deus. Mesmo que nós tenhamos sido criados num seio de uma família que tenha o hábito de cultuar, né, o contato com Deus, a oração, o entendimento das coisas, se nós vamos crescendo, vamos evoluindo no nosso mundo material, sem nenhum problema, a gente relaxa sobre essas questões dos porquês e relaxa na busca das soluções dos problemas, até porque não os tem. Então, Joana de Ângeles, nesse quesito, ela volta a falar algo que nós temos batido bastante nessa tecla, que nós sempre procuramos, né, Deus nas horas mais difíceis. É a hora que a água está batendo no queixo que a gente lembra que Deus existe e que a gente precisa estar em contato com Ele. Então nós voltamos muito do nosso tempo para as coisas da matéria e deixamos em segundo plano essa necessidade básica e real nossa, que é um entendimento pleno de nós como seres imortais, e entender o que é necessário que nós façamos para a gente atingir esse conhecimento e esse entendimento. Vivendo em luta constante contra os fatores constrangentes do estágio em que se demora, vez por outra experimenta paz, que passa a querer em forma duradoura. Então, enquanto nós construímos as nossas necessidades em cima das satisfações materiais, e elas vão respondendo a essas necessidades materiais que nós construímos, nós estamos tranquilos. Mas tudo modifica, tudo evolui, o tempo passa. E o tempo se encarrega de mudar todas as circunstâncias. Então, aquele estágio feliz em que nos encontramos, né, com a nossa família perfeita, de repente, chega o tempo do retorno de um familiar muito querido. E aí o vazio, a dor. E nós começamos a perceber que o mundo que nós construímos começa a ruir. Porque por mais que se tenham bens materiais, falta talvez aquilo que tinha o melhor valor para todos nós, para nós. Em contrapartida, aqueles que
constroem todo o seu valor em cima de bens materiais. Quando vem a crise, os seus negócios descambam e ele acaba por entrar em falência, acaba por entrar em uma situação muito difícil financeiramente, vem aquela necessidade de entendimento e de compreensão. Mas por que eu tenho que passar por tudo isso? E se não houver essa consciência de que existe um porquê, de que existe um ser que tudo sabe, que tudo permite e que tudo é para o nosso progresso, se não tivermos essa consciência, a gente realmente vai à falência moral, ao descrédito, e muitas vezes busca uma saída muito equivocada, que seria o suicídio. Quantos companheiros nossos, desapontados com as dificuldades financeiras que adentraram, cometeram esse ato acreditando que estariam se livrando do problema, quando, no entanto, estão apenas dando início a um problema infinitamente maior e de muito mais difícil solução através do tempo. É o resgate, né, desse erro e desse equívoco. Então, quando nós, nesse caminho nosso, nós passamos pelas dificuldades, é como a gente quando tem uma doença, né, e essa doença começa a nos corroer, ela insiste em doer. Aí vai um tempo e ela para. Aí a gente se sente bem, nossa, como é bom a gente estar com a saúde de volta, né? Aquela dor não tem mais agora. Então, o que acontece quando começa a aparecer uma dorzinha, por menor que seja, a gente já corre atrás para resolver, porque a gente começa a entender que é muito bom estar sem a dor, é muito bom estar bem. Então a gente vai querer estar bem sempre. E é isso que Joana coloca nesse sentido, né? Quando ela diz que vivendo em lutas constante contra os fatores constringentes do estágio em que se demora, em que nós nos demoramos, vez por outra experimenta a paz, que passa a querer de forma duradoura. Então, quando se tem contato com essa realidade existencial, com Deus, e a gente sente a presença de Deus, a gente muda a nossa forma de ver. E aí a gente vai gradativamente construindo. Não é algo, ninguém consegue fazer essa mudança da noite para o dia. Nós construímos os nossos vícios, os nossos maus hábitos durante N encarnações. Então nós não nos transformamos da noite para o dia, né? Quem dera se nós tivéssemos a força de Paulo de Tarso, né? Que conseguiu, né? Em um diálogo com Jesus, deu uma guinada, uma reviravolta muito grande na sua existência. Mas ele é um exemplo. Que muitas vezes nós dizemos, mas ele era Paulo de Tarso. Ele teve força de vontade. Ele quis mudar. Ele sentiu a presença e quis mudar. E quantas vezes nós, nessa busca que nós vamos à casa religiosa, nós temos o contato com essas vibrações benéficas que nos envolvem quando estamos sentindo a presença de Jesus, dos benfeitores espirituais que estão ao nosso redor, e quando a gente sai da porta para fora, a gente esquece. Então falta o nosso comprometimento conosco mesmo, de buscar essa melhoria constante e gradativa e sempre mais. No começo são as dores, com intervalos de bem-estar que o assinalam, até conseguir a tranquilidade com breves presenças de sofrimento, culminando com a plenitude sem aflições. Joana de Ângeles, então, faz aqui um salto desse momento que nós estamos a um tempo muito futuro, né? Culminando com a plenitude sem aflições. Então, essa plenitude sem aflições, ela é possível? Jesus nos diz que nós fomos construídos para a felicidade. Em todos os seus ensinamentos, ele nos coloca isso. Que fomos criados para um estado de perfeição dentro das nossas virtudes, sem vícios. Foi para isso que nós fomos criados, e esse é o objetivo de todos nós. Esse é o caminho que temos que percorrer para chegar a essa condição.
né? Então, um dia todos nós chegaremos nessa plenitude sem aflições, mas aí vai depender do esforço de cada um de nós. De degrau em degrau, ascende, caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Aqui, então, a Joana de Ângeles, né, fala dessa questão do amor, que é algo que nós ainda estamos tentando entender e compreender um pouco melhor, né? Nós temos aí os reflexos do amor nos laços familiares, que nos fazem sentir aquele carinho enorme pelos nossos, aqueles que estão ao nosso lado, ou não, né? Dependendo de como viemos, de outras encarnações, de quem fomos, né? Mas quando temos as nossas criancinhas ali, que não têm condições de andar por si mesmas, nós entendemos como a grandeza divina nos faz trabalhar o amor através daquelas criaturinhas que coloca, e nós vamos entendendo melhor essa questão, né? E os filhos são aquele amor para toda a vida, para toda a eternidade. Então, a partir desse amor, nós vamos, no trabalho do descobrimento de nós mesmos, nós vamos ampliando esse amor para todos aqueles que estão à nossa volta. Mas é importante que nós entendamos Jesus, o Evangelho do Cristo, né? Ele tem um exemplo do que é o amor por aqueles que estão ao seu redor, e não só aqueles de consanguinidade, dos laços de consanguinidade, né? Quando ele perguntam a ele, vão procurar, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí e querem falar. Ele diz, quem são minha mãe e meus irmãos? Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, todos aqueles que estavam, né, ao seu redor e que comungavam com ele daquele momento, né, de reflexão, de entendimento, e aquele momento único, né, de consonância de sentimentos. Então, muitas vezes, nós não conseguimos abranger essa questão da parentela espiritual. Quando se fala em amor, nós muitas vezes entendemos o amor, esse amor dos relacionamentos físicos, esposa e filhos, né? E além disso, é uma simpatia, né? É um querer bem, mas a gente não entende ainda essa questão de amor. E o amor transcende tudo isso, né? O amor vai até a questão do perdoar aos nossos inimigos, que é uma outra questão que Jesus trabalha muito, e nós precisamos entender cada vez mais isso. Conseguir o estágio mais alto significa triunfar. Então, quando o espírito consegue chegar em um patamar evolutivo, é porque ele triunfou realmente, né? E aí nós voltamos a Paulo de Tarso, que conseguiu dar a volta por cima, depois de ser um perseguidor de cristãos, né? Ele que tirou quantas vidas, né, em nome da sua crença religiosa. Depois que ele tem esse contato com o Cristo, ele muda o seu comportamento e consegue evoluir para um patamar em que nós não conseguimos imaginar onde se encontra Paulo de Tarso, né? Aturdido e inseguro, descobre uma conspiração quase geral contra o seu fatalismo. São as suas heranças passadas que agora ressurgem, procurando retê-lo na área estreita do imediatismo, em nível inferior de consciência, onde apenas se nutre, dorme, se reproduz, com indiferença pelas emoções do belo, do nobre, do sadio. Então, o ser, no princípio da sua criação, é isso que ele procura, a sua sobrevivência, né? A lei do mais forte, tentando trazer tudo aquilo que possa lhe satisfazer as suas necessidades. Mas o ser tem essa prioridade, que é buscar a sua ascensão espiritual. E aí ele vai desenvolvendo gradativamente, paulatinamente, né, através dos tempos. Anestesiado pelas necessidades vegetativas, busca apenas o gozo, que termina por causar-lhe saturação, passando um estado de tédio que antecipa a necessidade premente de outros valores. E não é assim que acontece conosco? Enquanto a gente está no início da nossa vida profissional, que a gente começa a ganhar nosso dinheirinho, então a gente anseia por aquele carro, né, novo.
E aí, como já foi falado agora recentemente aqui, quando você consegue comprar um carro novo, é a maior felicidade do mundo, até perceber que o vizinho comprou um melhor do que o da gente. Acabou a nossa felicidade, né? Aí a gente já começa, puxa, mas o dele é melhor do que o meu, né? Como é que conseguiu comprar? E agora, daí já começa aquela necessidade, aquela vontade de já ter outro. É mais ou menos assim. Pode ser que não seja tão rápido de um dia para o outro, mas a gente vai criar essa necessidade. O ser humano, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós criamos as nossas necessidades com uma facilidade tão grande, né? E assim nós vamos acumulando, né, bens e vamos nos esquecendo muitas vezes de construirmos, né, essa poupança que é a que vai fazer diferença, né, no nosso retorno ao plano espiritual. São as construções do nosso sentimento. Lentamente desperta para realidades que antes não o sensibilizavam e de repente passam a significar-lhe meta a conseguir, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. Então o ser gradativamente vai se despojando dessas necessidades através do quê? Através das dificuldades que vão chegando à sua existência. Porque Deus nos dá os bens materiais para que nós possamos evoluir, para que nós possamos viver, para que nós possamos crescer moralmente. E muitas vezes nós fazemos disso apenas um único objetivo e esquecemos de que Deus é o provedor de tudo o que nos é oferecido pela vida. Deus é o provedor. Ele permite para o nosso crescimento. Mas muitas vezes falhou. Muitas vezes a gente esquece de Deus. O psiquismo divino, nele latente, responde ao apelo das forças superiores e desatrela-se do cárcere celular, qual antena que capta a emissão de mensagens alcançadas somente nas ondas em que se sintoniza. Então, quando diz-se que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é porque nós trazemos no âmago do nosso ser as virtudes divinas. Aquela tendência de buscar o que é belo, o que é bom, mas aquilo que é belo e bom para nós, seres imortais. Quando deixamos as nossas inferioridades, as nossas construções inferiores falarem mais alto, os nossos vícios morais, principalmente, nós ofuscamos essa presença divina que está em nós. O gen divino corre em nós, mas nós ofuscamos. Nós nos deixamos envolver por todas essas construções materiais que nós vamos fazendo gradativamente. É importante nós mergulharmos nessas reflexões para que a gente possa entender que a gente precisa fazer um esforço todos os dias e cada vez mais e maior para a gente construir esse estado de paz interior que todos nós almejamos. Todos nós almejamos. Não existe um ser na face da terra que não queira ser feliz. O problema é que caminho nós estamos adentrando na busca dessa felicidade. Como é que nós estamos fazendo para buscar essa felicidade para nós? O primeiro desafio, o de penetrar emoções novas, o atrai, impelindo-o a tentames cada vez mais complexos, portanto mais audaciosos. Então, se nós experimentamos que fazer o bem faz bem, e olha pessoal, é impressionante, quando nós seguimos aquele ditado, me fugiu a palavra aqui agora da doutrina espírita, o jargão da doutrina espírita que diz que fora da caridade não é salvação, não há salvação. Mas quando nós fazemos isso como uma moeda de troca, apenas porque
está dito que fora da caridade não há salvação, muitas vezes nós não conseguimos sentir na nossa alma a satisfação daquele bem que nós fizemos. Mas quando eu acho que todos aqui já tiveram a oportunidade de fazer o bem assim espontaneamente no momento em que não esperava, em que alguém lhe pediu e estava muito necessitado, ou um amigo, e você esforçou-se por fazer algo que não era premeditado, foi meio que acaso. E a solução de um problema, de um amigo, de uma pessoa, ou de um estranho principalmente, traz uma alegria ao coração indescritível. Então, quando Jesus dizia, quando tive fome e não me desse comer, quando tive preso e não fosse me visitar, né, quando tive sede e não me desse de beber, quando ele falava que ele está refletido na imagem de todos aqueles que estão à nossa volta em busca de auxílio, e que a caridade que nós fazemos é exatamente prestar esse auxílio necessário nesse instante, na medida das nossas condições, mas nunca deixar para depois a oportunidade que nos foi oferecida no momento. Isso é amor. É a caridade desinteressada. É o querer o bem do nosso próximo. É fazer para ele, que está necessitado agora, aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco, se estivéssemos no seu lugar, ou se estivermos um dia no seu lugar. Mais um tempo. Mais 3. Experimentando este prazer ético e estético, diferente da brutalidade do primarismo, acostuma-se com ele e esforça-se para novos cometimentos, que a partir de então já não cessam, desde que, encerrando um ciclo qual espiral infinita, outro prazer se abre atraente, parecendo-lhe cada vez mais fácil. Então, quando nós começamos a colocar a mão na massa e fazer aquilo que é importante por nós, que quando nós fazemos pelos nossos semelhantes, fazemos por nós. A felicidade que eu construo para o meu irmão é para mim. Eu sou o primeiro beneficiado dessa atividade de fazer o bem ao meu próximo. Mas isso leva um certo tempo para que a gente entenda e consiga pôr em prática. Mas é importante começar, é importante fazer, né? E hoje o Robes, né, nos deu aqui a letra que a gente tem oportunidade de começar a fazer um pouquinho que seja, um mínimo que seja, né? Quanta gente tem necessitada e nós desconhecemos, né? Então, assim, chega ao ouvido dos nossos companheiros aqui, que estão mais envoltos com esse trabalho, né, solidário, muitas vezes, para essas famílias necessitadas e carentes, um pouquinho que seja, é um alento. Aquele arroz que cai no prato daquela pessoa que está passando fome, ele olha e pede a Deus que abençoe aquele ser que lhe enviou aquilo, e às vezes nunca vai saber quem foi, e esse ser está recebendo as bênçãos sem nem imaginar de onde. Então, começar faz parte, e depois que a gente começa, a gente pega gosto. E aí no desenrolar das nossas experiências evolutivas e encarnatórias, a gente vai aumentando, né, esse cabedal de amor que nos envolve e que nós dividimos com os nossos semelhantes. Tudo na vida são desafios às resistências. O envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis no cosmos biológico e no universo, né? Os batimentos cardíacos são desafios à resistência do músculo que os experimenta. Os peristálticos são testes constantes para as fibras que os sofrem. A circulação do sangue é quesito essencial para a irrigação das células. A respiração constitui fator básico sem o qual a vida perece. Tudo isso e muito mais na área dos automatismos fisiológicos a interferir nos de natureza psicológica. É natural que o mesmo suceda no campo moral do ser, que nunca retrocede e não deve estacionar sob pretexto algum. Olha a orientação de Joana, a gente não deve estacionar. Se nós estamos aqui hoje buscando essas informações, se elas falam algo a nós, ao nosso sentimento,
Continuemos em busca desse entendimento, porque só nos fará bem. Só nos fará bem. No progresso, a evolução é inevitável. A felicidade é o ponto final. Não cabe ao homem retroceder na luta senão para reabastecer-se de forças e prosseguir nos embates. O crescimento de qualquer ideal é resultado dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas, dos desafios enfrentados. Eu acho que todos nós já passamos por inúmeros desafios, dificuldades e tantas coisas difíceis que já nos envolveram a nossa existência, né? E a gente sabe o quanto é bom quando a gente consegue vencer essas dificuldades. E aqui, Joana de Ângeles faz um parâmetro com essas questões. Porque novas dificuldades virão, mas nós vamos ficando cada vez mais forte. E essa busca por estar bem, por construir esse estado, né, de força, né, de superação, ele vai aumentando gradativamente. E esses estágios de beleza que Joana nos retrata vão se ampliando à medida que nós vamos colocando a nossa força interior, a força do amor que há dentro de nós, a força divina que há dentro de cada um de nós, em ação, junto aos nossos semelhantes. Então, eu acho que eu vou pegar aqui já. Então, aqui, para nós encerrarmos o finalzinho, né, do texto da Joana. Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Desafios todos nós temos, né? Todos nós temos dificuldades e todos nós os temos. Não aguardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. Então, o convite de Joana está feito, né? Vamos seguir em frente em busca de nós mesmos, de entender quem somos nós, porque estamos aqui efetivamente para construirmos um estágio de felicidade, né? Que hoje, segundo Jesus, ainda não é desse mundo, porque nós convivemos com muitas coisas negativas que nós construímos, mas já temos a grande bênção divina de termos o conhecimento do Cristo, do Evangelho do Cristo, e essa abençoada doutrina que nos esclarece e nos coloca no caminho reto. Então, não desistamos, não desanimemos, né? Vamos sempre em frente. Obrigado, uma boa semana a todos aí.